Já pensou em ser vizinho da Torre Eiffel? Trabalhar a poucos metros da Times Square em Nova York? Um privilégio. Nem sempre. Apesar dos benefícios do turismo para a economia de um país, quando o excesso de visitantes ocorre sem planejamento, pode trazer consequências negativas para o meio ambiente e para quem vive no local. O Diego mora em Barcelona e vai explicar o drama de quem precisa alugar um imóvel na cidade. Olá, me chamo Diego, eu sou brasileiro, sou de Curitiba e eu moro em Barcelona faz quase 6 anos. O que foi o maior choque assim, para todo mundo é a questão do aluguel, que é um drama em Barcelona, que tem sido um drama. Existem muitos apartamentos turísticos que, claro, que os donos só alugam para turista, porque podem ganhar um dinheirão, e quem mora aqui tem que pagar uma fortuna para alugar um apartamento, para alugar um quarto. O Airbnb aqui, teoricamente, ele é proibido. Teoricamente, isso é permitido para instâncias largas, seriam mais de 30 noites, mas todo mundo faz ilegalmente, né? Óbvio que o turismo é a principal fonte econômica da cidade. Barcelona vive do turismo. Barcelona é uma cidade feita para o turismo, mas é uma cidade que não comporta a quantidade de turistas que recebe. É uma das cidades que mais recebe turistas no mundo e não tem estrutura. Eu levo uns 45 minutos entre minha casa e o trabalho, quando eu tenho que ir para o escritório, 2 vezes por semana, e eu tenho que trocar de metrô 2 vezes, e dependendo da hora, dependendo do dia da semana, não dá para entrar no metrô. Tem muito turista que aqui acaba fazendo o que eles não fazem no país deles, sabe? Então, dia de semana à noite, às vezes, dependendo de onde você tá, é muito barulho na rua, é falta de educação, é falta de respeito, sabe? Assim, gente bêbada, gente se divertindo, e Barcelona não tem banheiro público, não tem muito banheiro público, então todas as noites as ruas são lavadas, as ruas do centro, porque o cheiro de urina é muito insuportável, principalmente agora no verão. É bastante comum ver cartaz nas janelas, ver muro pichado, turistas vão embora, esqueçam Barcelona, parem com a especulação imobiliária, o turista está acabando com o meu bairro. Então, um dos problemas que a massificação do turismo, né, esse turismo descontrolado trouxe é a violência, né, tipo os assaltos, os furtos. Um abraço pessoal do programa, do Como Funciona Aí, e é isso. Tchau, tchau. No Brasil, muitas cidades já aprovaram leis que definem multa para quem faz xixi em locais públicos. Em São Paulo, a lei número 16.647 fixa o valor de R$ 500 para os infratores. No Rio de Janeiro, a multa para foliões flagrados no último carnaval foi ainda maior, cerca de R$ 750. Esvaziar a bexiga na rua também pode ser considerado ato obsceno. E se for monumento público, a pessoa pode ser enquadrada na Lei de Crimes Ambientais. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado e professor de Direito de Imigração, Wilson Bicalho. Doutor Wilson, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. Explica para a gente o que é esse fenômeno, que é o turismo de massa, quando as pessoas resolvem conhecer todo mundo, o mesmo destino turístico, há um excesso de visitantes num único lugar, no mesmo período. As pessoas têm essa mobilidade cada vez maior, cada vez é mais fácil ir para um outro país, viajar. As pessoas buscam mais isso, principalmente depois da pandemia. As pessoas sentiram mais a necessidade de explorar um pouco mais, de passear pelo mundo, e com isso algumas cidades foram realmente penalizadas, porque nada
nenhuma cidade está preparada para um volume de turista que hoje circula nessas grandes cidades mundiais. O senhor pode dar um exemplo dessa quantidade de turistas, por exemplo, que a cidade de Barcelona recebe, proporcionalmente a outras cidades? Sim, sim. Barcelona, eu disse que é um exemplo interessante, porque para nós termos uma noção de grandeza. O nosso país, o Brasil, recebeu no último ano de 2023 cerca de 6 milhões de turistas, e foi um recorde do Brasil em termos de turismo estrangeiro. Isso nós estamos falando de todo o Brasil. Somente a cidade de Barcelona recebe algo em torno de 12 milhões, ou seja, ela recebe o dobro do que todo o Brasil recebe, isso concentrado numa única cidade ao longo de um ano. E não existe mais época. Antigamente falávamos da época de verão, que agora é a época que tem um grande boom, mas o turismo em massa ele ocorre o ano todo agora nessas cidades. Então, é se imaginar pegar todo o turismo que vai ao Brasil inteiro e condensar isso numa única cidade, e que é uma cidade milenar. Não é nem de longe preparada para receber o volume de turista que recebe. E a gente viu o Diego contando para a gente também o drama de quem precisa alugar um imóvel em Barcelona. E a gente sabe que lá na Espanha foi criada uma lei até para tentar controlar esse aluguel pelo Airbnb, por exemplo. Regular esses preços, o controle desse tipo de aplicativo, o Estado pode interferir nesse mercado dessa forma? Marina, o Estado pode e deve, na minha opinião, ele tem meios legais para fazer isso, porque torna realmente a cidade impraticável para quem vive lá. Os apartamentos hoje nos centros ou nas regiões mais turísticas de todas essas grandes cidades, eles não estão mais disponíveis para locação de quem vive nas cidades. Eles estão hoje sendo explorados pelo Airbnb, que é legítimo enquanto está aberto, uma fonte de renda muito mais atrativa para o proprietário desses imóveis, mas torna os valores de aluguéis muito mais altos. Barcelona, que nós estamos falando, assim como Lisboa, que é onde eu vivo, nós tivemos um aumento dos valores de renda absurdo nos últimos 10 anos. O valor dos aluguéis praticamente dobrou, exatamente pela falta de disponibilidade de unidades para locação. E vamos de volta à Espanha, porque o artista plástico brasileiro Banhos, que mora lá, vai fazer um passeio pela cidade para mostrar como ficam as ruas de Barcelona com a multidão de turistas e a dificuldade dos moradores para fazer algo simples, como compras no mercado. Eu sou José Maria Banhos, meu nome artístico é Banhos, sou pintor. Eu vim para cá, a Catalunha, para Barcelona, no ano de 1989. Estamos já aqui há 35 anos. Os habitantes de Barcelona somam mais ou menos 1.600.000 pessoas, mas passam 15 milhões e meio de turistas durante o ano. Então houve um crescimento exponencial de hotéis. Isso tem causado muitos problemas de convívio com a população mais tradicional da Catalunha. Catalunha é uma cidade bastante especial. Estes são os quarteirões próximos à igreja. Olha ao redor as lojas de turismo, os barzinhos, olha. Verdadeiras multidões, durante o ano inteiro, não apenas no verão. Esse é um dos lugares mais visitados de toda Barcelona. É a Porta do Gaudí, a original. Isto é assim durante o ano inteiro e a vizinhança reclama muito, porque não tem apenas espaço físico, né, para tanta gente, e mais a vizinhança. Eles se incomodam até de encontrar tanta gente pelas calçadas e não poderem sair para comprar e coisas desse tipo.
Estamos à altura mais ou menos de metade da Rambla, dessa avenida tão famosa, e aqui, mais ou menos na metade da avenida, está um mercado mais famoso de Catalunha, de Barcelona, de Catalunha, que é a Boqueria, que era um mercado tradicional, mas agora virou uma espécie de fast food. Então os vizinhos perderam o mercado. Doutor Wilson, taxar a entrada dos turistas em cidades, como acontece hoje em Veneza, por exemplo, é uma boa saída para manter também o bem-estar dos moradores dessas cidades? Marina, é muito complexo falarmos quando falamos em taxação, o que pode ser bom ou ruim especificamente. É uma forma de controle e eu acho que cada cidade, cada país está tentando fazer a sua forma de controle, tentando que reduza um pouco esse número, principalmente nessas cidades que já estão superlotadas. Como nós vimos Barcelona, um dos problemas grandes que acontecem é exatamente o morador tradicional que está ali acostumado, ele vê a cidade crescendo, ele vê esse boom e ele perde um pouco as raízes do que ele tem. Então, é difícil falarmos, porque cada cidade faz o seu estudo, eles têm essa abrangência e talvez se esse valor recebido for revertido em melhorias para a condição da cidade, em mais estrutura para os turistas, talvez seja algo interessante, mas são regras locais e na tentativa de frear mesmo que seja um pouco esse excesso de turismo. A gente tem também leis internacionais e tratados internacionais que tratam desse assunto de turismo em geral, né? E existe a Carta de Direitos do Turismo. Ela prevê situações específicas como essa do turismo de massa? Na verdade, essa carta ela é como se fosse um manual de boas práticas de turismo e de como as cidades trabalharem. Eu acho que nada, e principalmente quando ela foi feita, nada consegue prever esse fenômeno que nós temos hoje. E por mais que exista a carta, que exista esse manual de boas regras, de boas condutas, de boas práticas pelas cidades, eu realmente acredito que como o manual é algo estático, nada estava preparado para o que é hoje esse boom. Eu acho que as cidades vão ter, como eu disse antes, que tentar se reinventar regras, inventar condições para receber, porque as pessoas dificilmente vão parar de viajar e essas cidades, por serem cidades milenares, cidades históricas que despertam interesse em quem ama a história, em quem ama viajar, continuarão a ser visitadas. Excelente. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. E da Espanha, vamos para uma das 7 maravilhas do mundo. Machu Picchu, no Peru, tem um importante sítio arqueológico e precisou adotar estratégias para preservar o local. A Ana é agente de viagens por lá e vai contar o que o turista pode e o que não pode fazer. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana da Silva, eu sou agente de viagens, aqui na cidade de Cusco, no Peru. Vou ser sua correspondente desde aqui. Vou falar um pouquinho sobre o turismo em massa aqui no Peru e, mais que tudo, na cidade de Machu Picchu. Vem comigo, gente! Hoje, gente, é autorizado, mais ou menos um pouco mais de 5.000, a entrada é de 5.000 turistas em Machu Picchu, Sim. E que esse número, gente, vem crescendo, Antes, de tudo, de toda a pandemia, por exemplo, Que vamos falar ali do ano de 2012, 2013, a visitação em Machu Picchu era um pouco mais ampla, mais aberta, Os turistas não tinham tantas restrições como tem agora. Por exemplo, agora é proibido que você corra
ali, né, no circuito, na montanha, por exemplo, você não pode gritar, você não pode tirar foto, fazer a famosa foto postal que todos aí, aqueles que já viajaram para cá, podem ver, que tem aquela foto onde você sobe numa parte mais alta e vê toda a cidade de Machu Picchu ali, né, a cidadela. Então isso já não está permitido, você tem que estar autorizado ali com um agente de viagens dentro de um grupo, tá? O seu guia tem que estar acompanhando você, tá? E você não pode, por exemplo, gravar TikToks, por exemplo, o que antes, né? Na diferença de antes, sim, se permitia, né? Outra coisa que você não pode tocar, gente, são as pedras, por exemplo, né? As ruínas, você não pode tocar devido a que a nossa mão, gente, tem suor, né? A gente vai suando e isso pode deteriorar também, né, gente, toda aquela área. Isso também, gente, é bastante conservado, bastante preservado pelos mesmos guias de turismo, né? Eles são treinados para orientar os turistas a não estarem tocando, né? Ou também, gente, para que vocês tenham uma ideia, quando você visita um lugar lá, você não pode pular. Tem como que se fosse uma corda, assim, né? Um limite que você pode chegar até ali. Os mesmos cuidantes ali, que são moradores locais, né? São aqueles que conservam, né, gente, aquele lugar, não permitindo que o mesmo seja deteriorado pelos visitantes, gente. Algumas cidades tentam driblar os efeitos do turismo de massa. Na Tailândia, a ilha paradisíaca de Maya Bay, imortalizada no filme A Praia, foi fechada entre junho de 2018 e janeiro de 2022 para a restauração dos recifes de coral que foram devastados pelo excesso de turistas que praticavam mergulho no local. No Japão, a cidade que fica aos pés da trilha que leva ao Monte Fuji colocou um bloqueio para evitar as selfies e diminuir a quantidade de turistas. É que no local existe um comércio e os turistas costumavam parar ali em frente para tirar fotos, o que virou um transtorno para a população local e para os estabelecimentos. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado e professor de Direito de Imigração, Wilson Bicalho. Doutor Wilson, em situações, em cidades em que a área ambiental ou o sítio arqueológico, como no caso de Machu Picchu, elas estão aí sofrendo com essa presença massiva, é dever do Estado fazer essa restrição do acesso e medidas também de preservação desse local? São cidades que têm uma história, são visitadas por isso, faz parte daquele país, fazem parte da vida daquelas pessoas, da história daquelas pessoas, e tem que se tomar determinados cuidados. As cidades, por exemplo, que acabamos de ver, Cusco, que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade historicamente linda, não foi feita, assim como as outras, nós falamos tantas vezes, para receber a quantidade de pessoas que recebem. Nós temos uma cidade que é muito curioso também, que também é uma cidade que tem muito pedra, assim como Cusco, que é a cidade de Dubrovnik, na Croácia. É um paraíso, uma cidade maravilhosa. Ela ficou eternizada também em séries que passaram há pouco tempo em canais fechados, e com isso começou a receber muita gente. E são cidades que não estavam preparadas para isso, são cidades milenares, onde não circula-se carro nos centros, e as pessoas usam muito as malas de rodinha, e curiosamente, essas malas de rodinha estão a ser proibidas, porque não parece, mas elas afetam as escadas, as ruas, não foram feitas para esse tráfego grande de pessoas e de objetos. Então, planejamento, a gente pode dizer que organização e planejamento nessas situações, nessas cidades, assim, são palavras-chave para resolver, pelo menos diminuir os efeitos do turismo de massa? Os estados têm realmente que pensar e tem que fazer um planejamento de forma que consigam resolver e auxiliar as pessoas que moram, e sabendo que esse fluxo de pessoas, essas pessoas que querem cada vez mais conhecer esses países, acredito eu que não vão ser, eles podem diminuir, podem ser contornados, mas acabar de vez não é algo que acontece, porque com a tecnologia cada vez mais as pessoas conhecem os locais através de foto, anseiam por conhecer pessoalmente, por ir àqueles locais,
E foi isso que foi buscado durante tantos anos. A gente tem notícias, por exemplo, que a Dinamarca está oferecendo uma espécie de premiação para o turista que visita a cidade e tem atitudes sustentáveis. É um cafezinho para o turista que decide pegar o transporte público e não alugar um carro, por exemplo. O que é? Vamos explicar o que é esse turismo sustentável, e é uma iniciativa bacana para não afugentar, vamos dizer assim, um turista, mas, de certa forma, reinventar o turismo nessas cidades? Acho que é uma iniciativa louvável, não custa nada, mas qualquer gratificação que a pessoa esteja recebendo, ela se sente integrada ali, o turista se sente integrado, consegue perceber o que faz parte daquela cultura e, consequentemente, acaba sendo aí, de repente, uma das formas de saída para não fazer de forma grosseira ou forma abrupta, mas conscientizando os turistas, os viajantes, que eles podem estar ali inclusos no sistema, na cidade. Vamos voltar a Cusco, no Peru. A Ana mostra agora que a população tem consciência da necessidade de preservação dos pontos turísticos, mas também reconhece a importância do turismo para a economia das cidades. Então, gente, outra coisa também que é muito interessante comentar aqui da cidade de Cusco é que me perguntaram uma vez assim, eles não se incomodam com tanta quantidade de turistas assim, né, todos os dias, aí cruzando, né, na cidade deles? Não, gente, né? Cusco é uma cidade super, super comercial. Tanto é que, se eu virar a câmera aqui para vocês verem, só tem hotéis, só tem um montão. Aqui no centro, por exemplo, é muito hotel, muito restaurante, muito café, tá? O local é super resguardado, o policiamento está todo o tempo dando volta aqui, né, gente? Cuidando também, principalmente das pessoas, né, locais e dos turistas também, né? O Peru, gente, é um país super, ultra empreendedor. É comum a gente encontrar pessoas assim, ó, em todo lado dando voltas, né? Falando ali, oferecendo as coisas para você, né? Pode mostrar seu trabalho para o Brasil? Claro, sim. Sim, por favor. Ele é um artista local. Você mesmo pintou? Sim. Sim? Sim, então ele é um artista local, por exemplo. É comum que a gente encontre os artistas, todo momento eles ficam oferecendo as pinturas, né, gente? E isso é bem fácil de se ver, tá? Também olha só, os artesanatos, artesanias também aqui vistos, né, pelos vendedores locais. Aqui eu estou atualmente na Praça Maior, na Praça de Armas. Sim, olha só, é comum que você veja muitos grupos de turistas, os guias dando explicação. Não pensem que Cusco, o Peru se incomoda com tanto excesso de turismo de pessoas estrangeiras. Não, não é isso, gente. Todo mundo aqui é muito bem recebido. Venham para Cusco, conheçam o Peru, Lima, principalmente Cusco. Uma das maravilhas está aqui, né, que é Machu Picchu. Doutor Wilson, quando a gente visita um país, a gente tem que lembrar que é importante entender a cultura para onde a gente está indo e as leis, regras, né? A gente voltando um pouco ao caso, por exemplo, lá em Barcelona, que o Diego contando que as pessoas saem na rua, bebendo inclusive, né, urinando em lugares públicos. É importante saber, por exemplo, que na maioria dos países da Europa é proibido, por exemplo, andar com bebida alcoólica na rua, né? Nós que lidamos principalmente com o direito de imigração, nós sempre fazemos questão de frisar um detalhe e exemplifica bem isso que você acabou de dizer. Quando você vai para um país, é a mesma coisa quando você vai na casa de outra pessoa. Se aquelas pessoas naquela casa têm o hábito de tirar o sapato à porta, vai fazer parte do seu hábito também tirar o sapato à porta. Se as pessoas têm hábito de rezar na mesa antes de jantar, você tem que se fazer incluso. Para outro país é a mesma coisa. Se você vai para outro país, se dispõe a ir para outro país, conhecer outra cultura, quer se inteirar dessa cultura, você obrigatoriamente tem que saber que naquele país há aquelas regras.
Muitas pessoas, infelizmente, confundem isso com, inclusive, já vimos casos de pessoas que confundem isso com xenofobia, dizem que há um tratamento diferente por serem de país diferente. Não, na verdade, as pessoas têm que perceber que quando estão em um determinado país, tem que seguir a regra daquele país, é a principal regra do viajante e do imigrante. Doutor Wilson, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!